Estudo Bíblico Lucas 8. Verso 1. Andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Jesus fez uma campanha sistemática por toda a Galiléia, buscando as massas populares e preparando-as para o seu apelo final. E os 12 iam com ele. Essa declaração não dá a entender que anteriormente eles não viajaram sempre com ele? Talvez passassem parte do seu tempo ganhando sustento. Verso 2. E também algumas mulheres. Os rabinos recusavam-se a ensinar mulheres e, portanto, não havia mulheres entre seus discípulos. Ao aceitá-las em seu grupo de seguidores, Jesus agiu de maneira incomum. Parece que Lucas as conheceu pessoalmente. Verso 3. Joana. Essa mulher também é mencionada em capítulo 24, verso 10, mas em nenhum outro lugar da Escritura. É possível que ela tenha sido a fonte de alguns dos detalhes que Lucas conta sobre Herodes, capítulo 23, versos 8 e 12, as quais lhe prestavam assistência. Essas mulheres que tinham recebido cura e atendimento especial da parte de Jesus honravam-no contribuindo fielmente para o seu sustento e dos seus discípulos nas viagens missionárias, pois era um costume judaico que os discípulos apoiassem os rabis dessa maneira. Capítulo 10, verso 7, 1 Coríntios 9, versos 4 a 11, Gálatas 6, 6, 1 Timóteo 5, versos 17 e 18. Verso 4. Disse Jesus por parábola. Essa parábola foi narrada e interpretada por todos os 3 evangelhos sinóticos. Mateus 13, versos 3 a 23, Marcos 4, versos 3 a 25. É um exemplo notável do método de ensino do Senhor. As parábolas exigiam que as pessoas pensassem mais cuidadosamente a respeito daquilo que ele lhes ensinava. Isso marcou um importante ponto de transição no ministério de Jesus. Verso 5. O semeador saiu a semear. Um dos quadros mais familiares nas comunidades rurais na Palestina daquela época era a do lavrador semeando sobre solo tombado, à beira do caminho. Com exceção de algumas poucas estradas principais, não havia estradas pavimentadas, apenas picadas através dos campos. Os viajantes endureciam o chão com os pés, caminhando entre as aldeias, e a semente que caía ali era perdida, pois ela não podia penetrar no solo. Verso 6. Sobre a pedra. A Palestina é um país muito pedregoso. A semente não caiu sobre a rocha nua, mas sobre uma fina camada de terra sobre pedra. O calor da rocha fez a semente brotar rapidamente, mas a terra secou depressa e os brotinhos murcharam. Verso 7. Espinhos. Os espinhos crescem em touceiras e são difíceis de se erradicar. Mesmo se a parte superior dos arbustos for cortada, as raízes permanecem no solo. Mateus 13, versos 7 e 22. Pode ser uma referência aos materialistas, para quem as riquezas terrenas eram mais importantes do que as espirituais. Verso 8. Boa terra. O solo da Palestina é rico e, quando devidamente irrigado, produz grandes colheitas. Verso 9. Que parábola é esta? O problema dos discípulos era descobrir a aplicação dos fatos apresentados. Os fatos propriamente ditos eram simples e familiares. Verso 10. Os mistérios do reino de Deus. Mistério, em grego mysterion, é um fato ou verdade revelada apenas aos iniciados. A verdade divina não pode ser entendida por aqueles que não têm discernimento espiritual. 1 Coríntios 2,14. Os discípulos veriam verdades novas através das parábolas. Os outros as considerariam apenas como histórias interessantes. Verso 11. Este é o sentido da parábola.
A parábola do semeador foi uma das poucas que Jesus interpretou. Ela nos dá uma chave tanto para os seus métodos de ensino, quanto para o processo mental que havia por trás delas. A palavra de Deus é a verdade de Deus, quer falada, quer escrita. Nesta parábola, Jesus estava pensando sobre os seus ensinamentos conforme apresentados às multidões. Verso 13. Creem por algum tempo e se desviam. Na interpretação da parábola do semeador, Jesus mostra com clareza que alguém pode crer e iniciar uma sincera vida de fé, mas desviar-se depois por não resistir à tentação. Verso 14. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Pode haver fruto, mas as espigas serão minguadas e mirradas. Nós que temos crido em Cristo devemos sempre estar alertas para não deixar que as responsabilidades, abundância ou prazeres desse mundo venham ocupar nossos pensamentos e alvos a ponto de destruírem totalmente a nossa vida espiritual. Verso 15. Tendo ouvido de bom e reto coração, retém, frutificam. Jesus ensina que é essencial que aqueles que recebem a palavra a conservem ou guardem, pois aqueles que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, dão fruto com perseverança. Capítulo 11, 28, João 8, 51, 1 Coríntios 15, versos 1 e 2, Colossenses 1, versos 21 e 23, 1 Timóteo 4, versos 1 e 16, 2 Timóteo 3, versos 13 a 15, 1 João 2, versos 24 e 25. Verso 16. Candeia, do grego lichinon, uma pequena vasilha de barro com azeite de oliva e um pavio. Dava uma luz muito fraca. Colocada debaixo de um vaso ou móvel, não iluminaria com eficiência. Geralmente era colocada sobre um velador, uma haste de madeira, para que a sua luz se irradiasse em todas as direções. Verso 17. Nada há oculto que não haja de manifestar-se. A verdade é como a luz. Não pode ser mantida em segredo se vai ser útil. Toda a verdade será manifestada no juízo. Capítulo 12, versos 2 a 3, 1 Coríntios 4, 5 e 1 Timóteo 5, versos 24 e 25. O propósito último de Deus não é ocultar a verdade, mas torná-la conhecida. Verso 18. Vede, pois, como ouvis. O ouvinte é tão responsável pela eficiência da mensagem quanto o orador. O quanto antes o ouvinte se colocar na luz, será mais fácil entender o que foi rejeitado anteriormente. Apocalipse 20, versos 11 a 15. Aqueles que zombarem da luz do Evangelho agora não a possuirão na eternidade. Capítulo 19, 26, Mateus 25, 29. Verso 19. Sua mãe e seus irmãos. Pouco se diz nos evangelhos sobre a família de Jesus. Seus irmãos não criam em suas reivindicações. João 7, verso 5. Possivelmente achavam que as declarações de Jesus eram extravagantes e que ele os deixava em má situação por causa de suas alegações de autoridade. Verso 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles. As palavras de Jesus não constituem um repúdio à sua família terrena. Ele mostrou cuidado para com Maria, mesmo quando estava pendurado na cruz. João 19, versos 26 e 27. Seu ensino é que o serviço de Deus e sua obra como Messias são mais importantes do que qualquer parentesco natural. Verso 22. Passemos para outra margem do lago. O lado oriental do lago era pouco habitado. Jesus queria escapar às multidões a fim de descansar e conversar com seus discípulos. Verso 23. Adormeceu.
O Salvador estava sujeito às limitações humanas, e o cansaço devido ao seu ministério esgotou-o. Tempestade de vento não era coisa incomum na Galiléia. O lago fica a 224 metros abaixo do nível do mar e está cercado de colinas. Quando o ar nas elevações resfria ao fim do dia, ele desce pelos declives das montanhas até o lago e o agita violentamente. Correndo eles o perigo de sossobrar, as ondas revoltas batiam no barco aberto, e de modo que estavam em perigo de afundar. Verso 24. Mestre, estamos perecendo. A tempestade devia ser fora do comum para amedrontar pescadores experimentados que conheciam todos os aspectos do lago. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento. Jesus tinha autoridade sobre as forças da natureza. Se a tempestade passasse naturalmente, a calmaria não teria se seguido instantaneamente. Verso 26. A terra dos Gerazenos. O milagre não poderia ter acontecido em Gadara, que ficava a 7 milhas distante do lago. Manuscritos mais antigos comprovam que deveria ser Gergesa ou Gerasa. Havia uma aldeia do lado oposto a Cafarnaum, no sítio hoje marcado por ruínas que recebem o nome de Querceia, perto das quais existem declives escarpados nas rochas e sepulturas abandonadas. O território pertencia a Gadara, por isso talvez se chamasse a terra dos Gadarenos. A variação nos textos dos manuscritos pode refletir a confusão dos escribas do passado sobre a identidade do lugar, ou até mesmo pontos de vista diferentes da parte dos evangelistas. O território ao longo do lago era deserto. Verso 27. Um homem possesso de demônios. O endemoniado era tão perigoso que fora afastado da civilização e se refugiara nas tumbas abandonadas. A possessão demoníaca toma muitas formas. Este homem estava perturbado. Verso 28. Que tenho eu contigo? Como o endemoniado de capítulo 4, verso 34, esse também sabia quem era Jesus e o reconheceu como sendo filho de Deus. O demônio foi tomado de medo do juízo que Cristo poderia pronunciar contra ele. Verso 29. Procuravam conservá-lo preso com cadeias e grilhões. O endemoniado exigia controle eficaz. Com força sobrenatural, ele quebrava as correntes e escapava. Verso 30. Respondeu ele, legião. Uma legião romana compunha-se de 6.000 homens. A expressão aqui pode significar apenas um grande número. Verso 31. Sair para o abismo. O abismo da destruição para o qual todos os espíritos malignos estão destinados. Apocalipse 9, verso 1, 11, verso 7 e 20, versos 1 e 3. Verso 32. Grande manada de porcos. Jesus permitiu, mas não ordenou os demônios que entrassem nos porcos. Verso 33. A manada precipitou-se no lago e se afogou. A praia oriental do lago é tão escarpada que, se os animais começassem a correr, não poderiam mais parar. Os porcos não nadam bem, e assim todo o rebanho se perdeu. Verso 35. Vestido em perfeito juízo. Há quem questione sobre o direito que Jesus tinha de permitir a destruição da propriedade de outros. Estava envolvida uma escolha de valores. O que valia mais, o homem ou os porcos? Verso 37. Rogou-lhe que se retirasse deles. O povo daquela região, aterrorizado com esses fatos, insistiu para que Jesus partisse. Versos 38 e 39. O homem rogou-lhe que o deixasse estar com ele. A atitude do endemoniado curado foi exatamente oposta à atitude dos seus antigos vizinhos. Jesus, porém, o despediu.
Jesus não o repudiou, mas deu-lhe uma tarefa a realizar. Ele se tornou uma testemunha eficiente do poder do Salvador. Verso 41. Eis que veio um homem chamado Jairo. Ele era o chefe da sinagoga, o homem que organizava o serviço litúrgico, escolhendo os que deviam ler as Escrituras ou conduzir a oração. Jairo devia ser um dos anciãos que veio a Jesus interceder pelo servo do centurião, capítulo 7, verso 3. Não se menciona o lugar da ressurreição da filha de Jairo, mas Cafarnaum parece ser o local mais provável. O versículo 40 diz que Jesus voltou, o que dá a entender que ele voltou ao lugar que tinha deixado. Verso 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Lucas esclarece que o seu caso era incurável, um desafio à capacidade de todos os médicos. A condição da mulher a tornava cerimonialmente imunda, Levítico 15, 25, excluindo-a de muitos relacionamentos sociais. Verso 44. Tocou na orla da veste. A orla era, na realidade, uma borla, Números 15, versos 37 a 40, que os rabis usavam em suas vestes. O manto era um pedaço grande e quadrado de lã pesada, drapejado sobre as costas da pessoa, de tal maneira que a borla de um dos cantos caía entre os seus ombros. No meio da multidão, a mulher aproximou-se de Jesus pelas costas e tocou a borla. Verso 45, quem me tocou? Jesus sentiu que um fluxo de poder saía dele e percebeu que alguém o tocara. A pergunta pareceu tola aos discípulos, uma vez que ele estava sendo empurrado por todos os lados pela multidão. Mas o Senhor podia discernir a diferença entre o casual contato físico acidental e a fé que busca. Jesus teve o cuidado de tornar essa cura pública e assim providenciar o retorno da mulher à sua vida social. Verso 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela tinha procurado ser curada em segredo para evitar qualquer possível constrangimento, mas quando foi descoberta, ficou com medo. Verso 48. Filha. O tato e a gentileza de Jesus, chamando-a de filha, única mulher a quem Jesus deu esse tratamento, deram-lhe uma confiança renovada. Ele confirmou a cura e a despediu aliviada. Verso 49. Falava ele ainda. A demora fora fatal. A notícia deve ter abatido Jairo e talvez até criou nele algum ressentimento contra a mulher que interrompera os planos do mestre. Verso 50. Não temas, crê somente. O poder e a compaixão de Cristo eram ilimitados. Verso 51. A ninguém permitiu que entrasse. Depois da notável cura da mulher, Jesus não queria mais publicidade. Verso 52. Não está morta, mas dorme. Falou da morte como se fosse sono, porque pensava nela como num estado do qual as pessoas vão acordar. Os pranteadores encaravam-na como o fim da vida. João 11, versos 11 a 14. Verso 55. E ele mandou que lhe dessem de comer. Ele tinha consciência das necessidades práticas corriqueiras, além das emergências. Verso 56. E ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Ele não queria que a população usasse seus milagres como motivo para transformá-lo em uma figura política. Seu poder tinha a intenção de aliviar o sofrimento e ajudar os necessitados. Ele queria fugir ao mero exibicionismo.